Graças te damos pela oportunidade de celebrarmos o teu santo nome em todos os momentos da nossa vida. Queremos te celebrar também através da nossa vida, através da nossa aula, dos nossos estudos. Por isso, tudo quanto estamos investindo aqui, através dos estudos, das reflexões, desejamos que seja para a honra e glória do teu nome. Por isso, dá-nos sabedoria, dá-nos sensibilidade, dá-nos respeito e ensina-nos a construir bons relacionamentos, relacionamentos que ultrapassem o espaço aqui da academia, o espaço dos estudos e nos alcance como servos e servas do Senhor nessa seara tão grande. Nós pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória ao nome do Senhor. Que bom que nós estamos aqui para recomeçar mais uma aula. Tive a grata satisfação, a grata alegria de dar aula para vocês, há 15 dias atrás. Depois já veio o recesso e depois do recesso nos encontramos novamente. Eu salvei a nossa aula, que eu gravei lá no YouTube, mantenho o link para vocês. Espero que isso esteja ajudando, facilitando, caso você queira revisitar os nossos estudos da última aula. Nós vamos então, olhando um pouquinho para trás, a gente precisa de dar uma olhadinha no retrovisor. Eu quero dizer para vocês, o retrovisor, ele é menorzinho, é um espelho menorzinho. A gente bate o olho nele para a gente ver o que ficou para trás, ok? Mas a gente tem um vidrão bem grandão na nossa frente, o chamado para-brisa. E é nesse para-brisa que nós vamos olhar, porque nós temos mais um encontro e no semestre que vem nós temos mais 2 encontros para falar deste tema maravilhoso, o tema mais lindo do mundo. Professor Aline, professor Denis, olha o que eu estou falando aqui, é o tema mais lindo do mundo, da área de pastoral, homilética. Eu vou falar, viu, esse professor, ele é muito, eu nem sei, viu? Mas eu quero então, olhando para o nosso retrovisor, a gente lembrar um pouquinho o que é que nós vimos na aula passada, ou seja, como foi que nós iniciamos os nossos diálogos. Lá na aula passada, uma revisão rapidinha. O que é que nós conversamos? Conversamos sobre os objetivos. E o objetivo daquela aula era, em primeiro lugar, trabalhar a teologia da proclamação. A gente trabalhou um pouquinho disso. Depois, conceituar etimologicamente, o que é esta palavra homilética, já que ela não é usada no cotidiano das nossas igrejas. Ela é uma palavra mais acadêmica. Então nós vimos que ela sai lá do grego, ela passa por toda uma evolução linguística e chega para nós como sendo uma ciência e arte de preparar e apresentar discursos religiosos. Vimos também que sermão é um tipo de pregação. Às vezes nós tratamos como sendo sinônimos, Quem é o pregador de hoje? Quem é a pregadora de hoje? Quem que vai fazer o sermão? Porém, pregação é todo o tipo de proclamação do evangelho. Guardem bem isso. Todo tipo de proclamação do evangelho é pregação. Pode ser no rádio, pode ser um folheto, pode ser numa visita, pode ser num aconselhamento pastoral. Ou seja, em algum momento lá do seu aconselhamento, depois que ouviu, depois que você cuidou bem da pessoa,
porque aconselhamento é diferente de sermão, né? Então entender que lá no aconselhamento você ouve as pessoas, cuida, e de repente você quer proclamar um versículo para aquela pessoa, né? Deixar com ela uma mensagem. Isso também é pregação. É pregação também quando você, quem sabe, coloca uma mensagem na sua camisa que você gostaria de dizer para as pessoas. Você está proclamando algo. Então, pregação pode ser todo o tipo de proclamação do Evangelho, que pode ser através de texto, de voz, de imagem, não importa. Agora, sermão é a peça oratória, ou seja, aquilo que nós encontramos lá no ambiente cultico, ou seja, no momento da celebração, nós proclamamos a palavra de forma específica. A Igreja Católica chama de homilia, momento em que o padre vem trazer uma palavra. Protestantes usam a palavra sermão, prédica, parênese, mensagem, palavra, para falar sobre essa peça oratória. Agora, essa proclamação, seja ela no culto ou seja ela em qualquer outro lugar, se a proclamação do Evangelho precisa de estar baseado em 3 bases teológicas, ter 3 fundamentos teológicos. O primeiro é o fundamento teológico, que é o fundamento bíblico. Ou seja, a Bíblia é fonte da nossa teologia. Também precisa de estar fundamentado na teologia sistemático-histórica. Ou seja, nós não estamos descobrindo as coisas agora. A teologia vem bem antes que eu e você viéssemos a nascer. Antes que os nossos tataravós estivessem nascidos. Ela nasceu há muito tempo atrás. As reflexões teológicas nasceram muito tempo atrás. E eu preciso aprender a visitar, e se já visitou, revisitar esses conhecimentos. Eu quero pregar sobre a fé, preciso de recorrer à sistemática. Eu quero entender um pouco mais a Trindade. Eu preciso disso. Preciso de olhar para a história da igreja. Ou seja, como que isso foi sendo construído enquanto reflexão teológica. E também vimos que a outra perna deste tripé é a pastoral. A área que eu faço parte, professor Denis, professora Aline, que estão aqui, tivemos reunião hoje dessa área de pastoral, que é, na realidade, não é pegar aquilo que as outras teologias descobriram e colocar em prática. Não é isso. É uma perspectiva epistemológica visando a praxis. Ou seja, nós refletimos tentando dar resposta aos fenômenos, às necessidades, ou seja, tentando marcar o futuro, tentando levar as pessoas ou levar o pensamento a uma certa aplicabilidade no nosso tempo. Então, isso tudo nós fizemos e eu deixei claro que o desejo é que a gente consiga fazer ponte entre o nosso conhecimento teológico e a nossa prática pastoral, ministerial. Por que é importante isso? Porque, na realidade, às vezes as pessoas desvinculam o que é conhecimento teológico. E aí fala assim, eu não gosto da teologia, eu sou prático, eu quero saber da teologia prática. Nem sabe, teologia prática, ela tem muito de teoria. Por isso, nós temos uma área da teologia chamada teologia prática, que é refletir sobre a prática da igreja, o que é chamado de praxis, que é a área onde a nossa disciplina aqui faz parte. Então, esse desvincular prática, teoria,
não é o correto. Por isso o desejo nós estamos aqui fundamentando, dando ferramentas, instrumentos para te auxiliar na elaboração da teologia que você leva para o púlpito, que você leva para o programa de rádio, que você leva para os lugares onde você vai proclamar o Evangelho. Então tenha isso claro na sua mente. Entrando hoje na nossa aula, eu coloquei nos slides como 2.1, por quê? Porque hoje nós teremos, na aula 2, uma primeira parte, que eu vou introduzi-la aqui e vocês terão oportunidade de refletir extra classe, ou seja, fora da classe, e depois teremos 2.2, que é o que nós estudaremos juntos aqui. Do que se trata então 2.1? 2.1, qual que é o objetivo? Apresentar um breve resumo do roteiro para a praxis homilética que é desenvolvido pelo professor Dr. Luiz Carlos Ramos, que fez uma tese doutoral aqui na nossa universidade. Então a tese de doutorado dele foi sobre este tema, sobre os roteiros homiléticos utilizados pelos pregadores no decorrer da história. E como isso é interessante? Porque ele não escreve uma história da pregação. Diferente de outros homiletas, ele vai atrás do que faz parte dessa praxis homilética, ou seja, dessa reflexão e apresentação, deste preparar e apresentar o discurso religioso do momento. Eu vou compartilhar brevemente, apontando para vocês, e depois vocês terão oportunidade de ver os slides. Então, para essa parte aqui, nós temos 68 slides. Uau! Professor, então, fala assim, professor, você é muito joia, nota 10. Sabe por quê? Porque esses 68 slides é um breve resumo. São destaques de uma boa parte do livro do professor Luiz Carlos, para que você compreenda qual é a estrutura que ele faz, então, a apresentação da sua tese doutoral. Onde está essa tese? Nesse livro, que faz parte da nossa bibliografia. Como eu disse para vocês na aula passada, esse livro de homilética do professor Luiz Carlos, nós podemos tratar como um novo clássico, né? É um novo clássico. Por quê? Porque o professor Luiz Carlos apresenta, através da sua tese, algo que é marcante para a reflexão nesta área de homilética. E a forma que ele apresenta é uma forma extremamente acadêmica e importante para a reflexão dos nossos alunos e das nossas alunas de teologia, e que devem levar isso para a sua praxis ministerial. Seja você alguém que vá assumir o ministério ordenado da sua igreja, ou seja você alguém que não vai assumir o ministério ordenado, consagrado, seja qual for a expressão que a sua comunidade usa, eu quero dizer, este livro pode te ajudar. E como é que o professor Luiz Carlos estrutura o seu livro? Enquanto muitos homiletas começam a partir da pregação de Jesus, o professor Luiz Carlos, ele parte do seguinte pressuposto epistemológico. O Antigo Testamento já tem uma homilética antes da homilética. Ou seja, já tem um jeito de apresentar o Evangelho, de apresentar a boa notícia de Deus, a mensagem de Deus ao povo.
E aí então ele apresenta um estudo sobre o Primeiro Testamento. Depois ele fala sobre o Segundo Testamento, quando ele vai trabalhar o cristianismo primitivo. Ou seja, aquele tempo da Bíblia, do Novo Testamento. Depois ele trabalha os 4 primeiros séculos. Vocês que já fizeram ou estão fazendo história da igreja, uma das minhas formações é em história. Eu tenho licenciatura plena em história. Então, uma das coisas que a gente marca muito, né, em história são as idades, né? Idade pré-história, história antiga, medieval, né? Tentando fazer alguns marcos característicos sobre as épocas. Esses 4 primeiros séculos, em história da igreja, nós chamamos como os séculos da igreja antiga. Porque lá no 4º século, o que é que acontece que é um marco até para a divisão da história de forma geral? É a questão entre Oriente e Ocidente. Há uma marca importante, Império Romano, que acaba sendo dissolvido. Você tem muitas coisas. Dali você tem 1000 anos, né, que nós chamamos de era medieval, que às vezes o mesmo preconceito que os modernos trouxeram sobre essa época, alguns até hoje ainda repetem, era das trevas. Trevas nada, teve muita luz naqueles anos, né? Quem disse que era trevas foram aqueles que imaginavam que estavam começando a era das luzes, da iluminação. Então ele vai trabalhar ali durante esse período chamado Idade Média. Depois ele apresenta a Reforma Protestante, que ela traz um novo estilo, um novo jeito de proclamação. Depois, a mensagem da Igreja Católica, que tenta se refazer, se reinventar, né, com um movimento que ficou conhecido como Contra-Reforma. Você tem, então, Pós-Reforma Protestante, que é um movimento também. Você tem uma ortodoxia protestante, você tem uma Contra-Reforma da Igreja Católica. Depois você tem uma era chamada Era Missionária, uma era que muitos de nós vivemos até hoje esse discurso, porque foi o discurso utilizado pelos missionários, principalmente quem vem de igrejas históricas, está há muito tempo na igreja, já experimentou muito de sermões conversionistas, sermões ligados a levar a pessoa a uma conversão. Então está muito ligado a esse estilo de mensagem dos missionários, né, que eram sermões evangelísticos. E, claro, vivemos hoje na contemporaneidade um outro estilo de pregação. Só para vocês terem ideia como isso pode ser subdividido. O professor Luiz Carlos vai trabalhar. Lá no Primeiro Testamento, você tem pelo menos 3 praxes homiléticas diferentes. A dos sacerdotes, a dos reis pregadores e dos profetas. Gente, a praxis deles, o lugar de onde eles estão falando e a mensagem que eles estão trazendo são mensagens muito diferentes uns dos outros. O estilo, a forma, o conteúdo é diferente. Por isso eu e você precisamos entender. Às vezes nós costuramos alguns textos bíblicos de forma tão mal feita, né, que a gente pega teologias ou abordagens diferentes deste texto sagrado, maravilhoso, e acabamos fazendo uma salada, uma expressão, quem sabe, muito utilizada por alguns, né? Acaba fazendo um balaio de gato que às vezes não comunica aquilo que é a verdadeira mensagem daquela passagem. É importante que você entenda também. Você tem uma homilética, que é a homilética de Jesus, o jeito que ele apresenta.
Os apóstolos já vivem uma outra forma de proclamação. E assim vai. Por que eu estou falando? O meu papel aqui é deixar vocês encantados. Vejam aqui, ó. Vou até desligar aqui um pouquinho, ó. Look me! Eu quero deixar vocês encantados. Isso. Com essa mensagem, com esse texto, com essa possibilidade de reflexão. Por que isso, professor? Porque eu gostaria que, independente se o professor Paulo falou, se vai cair na prova, se vai ter trabalho, que nota eu vou tirar, muito mais que isso, você sinta-se, sabe, desejoso, desejosa de entender. Você consiga entender quais são as possibilidades de conhecimento na área da homilética. Então, é um texto um pouco maiorzinho? Eu vou colocar à disposição de vocês, né? Tanto a bibliografia do livro, mas nós temos a tese de doutorado, que a linguagem muda pouca coisa, porque a tese ela tem uma linguagem bem acadêmica. Porém, o professor Luiz Carlos adaptou um pouco algumas questões de linguagem para o livro. Então, se você tiver condições de ter um livro na sua biblioteca, nota 10, não perca a oportunidade. Compre, tenha na sua biblioteca física. Se você tem dificuldades, eu convido você, então, a pelo menos baixar a tese do professor Luiz Carlos, olhar, entender, ler. Quem sabe você não vai ler agora, mas como vou falar uma coisa para você. Eu sou o grilinho do Pinóquio. Quem aqui assistiu Pinóquio, já leu a historinha do Pinóquio, vai se lembrar do grilo. O grilo é aquele que ficava no ombro do Pinóquio, ficava ali por pertinho, e ele ficava lembrando o Pinóquio. Encantamento, isso. Você vai lembrar de mim, vai dar uma olhadinha no seu ombro e falar, o grilo está aqui. Por quê? Porque meu desejo é que você possa, em outros momentos, cultivando essa cultura da leitura, pegar este texto para você estudar, sem pressão, sem preocupado com prova, sem você possa falar, puxa, que legal é entender essas mensagens do texto bíblico. Eu vou aqui para ajudar vocês um pouquinho, mostrar aqui o livro novamente para vocês do professor Luiz Carlos Ramos, né? A pregação na Idade Mídia. Então, vejam aqui a pregação na Idade Mídia e você vai investir nesses estudos dessa área, ok? Meus 68 slides foram resumidos nesses poucos minutos de aula para que você possa... Então, não achei para comprar, é na Editel que você compra, né? Editel é a editora aqui da Faculdade de Teologia. Nós vamos precisar de ver aí então quais possibilidades, está fechado, né? Eu não sei se nós temos também uma livraria, né? Uma editora aqui que pode nos ajudar. A questão própria do link eu posso ver depois, ou se um dos professores conseguirem entrar lá, ou alunos aí mesmo, entrem lá na página da universidade, na parte de teses, procure lá, coloque o link aqui, e acredito que vai ser muito joia. Joia, joia, joia. Link da Editel? Tá. Então nós vamos precisar aí do... já está no link lá da aula passada. É o da Editel. Perdão, então. O da Editel, vocês vão precisar de dar uma olhadinha, uma busca no Google, mas acho que está fechado, né? Não está funcionando essa parte aqui na nossa faculdade. Mas nós podemos tentar ver o que é possível. Vamos retirar, então, esse
esse pendrive que nós estávamos, que era esse aspecto próprio dos roteiros homiléticos, e eu quero convidar você agora para a Homilética 2.2. Fique ligadinho aí. Homilética 2.2, nós já estamos dando um salto. Partindo do pressuposto de que meu encantamento pegou você e você vai fazer a leitura. Se você fizer agora, legal. Se você não conseguir fazer agora, você vai fazer em outro momento. Ok? Então lá vamos nós. Deixa eu só ver aqui o que comentaram aqui. A página do professor Luiz Carlos tem um livro, isso mesmo, ele tem uma página, texto e textura. Vocês podem dar uma olhadinha lá também. Voltando aqui, eu quero compartilhar 2.2, qual que é o nosso objetivo, ou os objetivos da aula de hoje? Hoje eu quero trabalhar com vocês, dialogar um pouquinho sobre a importância de se preparar enquanto pessoa e de preparar o sermão. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a pessoa do pregador, da pregadora, e vamos falar um pouquinho sobre o ato de preparar o seu discurso religioso, a sua peça oratória, que você vai proclamar lá no ambiente do culto, no ambiente da celebração, né? Então a gente usa a palavra sermão, prédica, mas é uma peça oratória. Nós vamos refletir também sobre algumas motivações, às vezes internas e às vezes externas, às vezes objetivas, às vezes subjetivas, às vezes consciente e às vezes inconscientes, que nos levam a definir qual sermão que vamos pregar, né? Então a gente vai perguntar, o que nos leva a pregar sobre o que nós estamos pregando? Ou, o que me levou a pregar o sermão X no dia tal? Também vamos pensar um pouquinho, refletir um pouquinho aqui sobre os pressupostos epistemológicos da ciência e da teologia que ajudam na definição dos tipos de sermão. Ou seja, existem formas diferentes de discurso, formas diferentes de elaborar uma peça oratória. E você precisa de saber que, ao optar por uma maneira ou outra, o que você vai precisar é de seguir algumas regrinhas diferentes. Às vezes você tem clareza disso, às vezes você usa isso sem ter muita clareza. Então eu quero ajudar você para que você entenda um pouquinho sobre essa área. E o mesmo que eu falei na aula anterior, o objetivo é ajudar na preparação de sermões conscientes e edificantes para as nossas comunidades. O objetivo é esse. Não é ensinar você para você estudar, prestar prova e acabou. Não. O objetivo é influenciar você. Eu estou me sentindo aqui um digital influencer. Uau! Eu estou aqui através dessa rede chamada Collaborate, essa plataforma. Quero ser um influenciador, né? Para que você se lembre da importância dessa área para a tua vida ministerial. Seja você ordenado, ordenada, não ordenado, não ordenada, seja você uma pessoa que acredita na importância da proclamação do Evangelho. Você então vai estar melhor equipado, melhor equipada para essa atividade, para essa ação. Olha que coisa bonita. Esse professor é chique demais. Olha a minha frase que eu vos presenteio nesta noite, que aqui na minha sala está quente. Deu uma chuvinha agora há pouco aqui em São Bernardo do Campo, e aí o calor, abafou. Mas a frase é:
Somente pessoas que acreditam verdadeiramente na importância do sermão podem prepará-lo com eficiência e pregá-lo com eficácia. Para diferenciar aí as palavrinhas eficiência e eficácia, eu coloco os significados embaixo para que você entenda. Por que essa frase? Porque, gente, se a pessoa não valoriza o sermão, a pregação, o contexto do culto ali, o momento da proclamação da palavra, ela não vai investir tempo para preparar, para se preparar. Se ali o sermão é apenas um momentinho, uma palavra entre o momento maravilhoso do louvor, da adoração, daquele momento forte de oração, de milagre, de graça. Quer dizer, se a palavra não tem importância, peso para a pessoa, ela não vai se sentir motivada. Não é o próprio Senhor Jesus que diz: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se você coloca importância na proclamação do Evangelho, claro, eu estou fazendo uma ação aqui dedutiva, saindo do maior para o menor. Pensem comigo, existem várias formas de proclamação, mas aqui nós estamos afunilando para falar um pouco mais sobre sermão, porque o nosso tempo é exíguo, é curto, é pequeno. A gente não tem condições de falar sobre tantas coisas. Eu lembro que alguns de vocês me cutucaram na aula passada para a gente fazer um encontro aí, marcar alguns encontros para a gente refletir mais. Eu topo, hein? Tô dentro. No dia da aula não deu para mim ficar respondendo, né? Mas se vocês quiserem aí se preparar, pensar algo aí, a gente marca uma atividade extra classe, independente de currículo, independente de qualquer coisa, para a gente aprofundar um pouco mais, né? Para a gente falar de outras questões, né? Nesse tempo de pandemia, a gente tem utilizado muito redes sociais, a gente tem utilizado muito espaços virtuais, e até reproduzimos nesse mundo da virtualidade, nós acabamos reproduzindo muito do que é do mundo presencial, do que é da igreja local. Então, como é que a gente pode pensar, refletir? Quem sabe a gente faz um grupo para a gente estudar aí um pouquinho, né? Eu diria assim, de forma espontânea, sem cobrança, sem nada, mas para a gente se aprofundar. A gente proclamar a palavra é maravilhoso. Principalmente quando você leva isso a sério. E aí entra uma questão aqui muito, muito, muito importante, que é qual? Gente, não existe uma regrinha. Não existe uma regrinha. Olha, você chega agora, junta suas mãozinhas, fala: Papai do céu, me ajuda a fazer meu sermão. Isso seria hipocrisia muitas vezes. Em primeiro lugar, oração tem que ser um estado de vida. Então, oração não é algo mágico que eu falo: eu vou orar agora, então agora eu estou inspirado, né? A gente ora. Agora, a gente ora antes de preparar um sermão? Sem dúvida. Eu gostaria que você levasse isso a sério. Por quê? Porque também quando a gente vai dirigir, é legal que a gente ore. Quando a gente vai almoçar, quando a gente vai comer, quando a gente vai tratar de algum assunto, a gente ora. E isso é importante, né? Que a gente tenha clareza dessa possibilidade, né? Da possibilidade de orar sempre. Agora, não podemos colocar como regrinha: você vai orar, então Deus vai te abençoar. Não, tem hora que a gente recebe algumas inspirações que são inspirações nos momentos mais inusitados, né? Que a gente nem estava orando e nem pensando em orar, e de repente vem um insight, vem uma ideia, né? Aí sim, como a nossa vida é um estado
de oração, a gente reconhece a graça de Deus, reconhece o Deus presente. Não é um momento mágico, né? Agora eu estou no espírito, agora eu não estou no espírito. Agora eu estou espiritual, agora eu não estou espiritual. Agora eu estou na carne, agora... Não. A nossa vida é uma vida só. E aí, claro, a gente tem clareza. Orar faz bem sempre, né? Orar faz bem. Você vai dedicar um tempo devocional, um tempo de preparo. Ore, faz bem. Mas aqui não é uma regrinha dizendo assim, o professor falou, pego a Bíblia, oro e leio. Não sei, pode ser que seja assim. Pode ser que de repente venha um texto na sua mente, você leu, depois você vai orar. Pode ser que você já tenha algumas coisas na sua mente, aí você ora e fala, Deus, não existe uma regrinha, né? Passo a passo do que você vai fazer ou deixar de fazer. Minha dica é, ore sempre. Sempre que puder, é tempo de oração, é tempo de falar com Deus. Mas pense comigo, quando eu sento para preparar um sermão, eu preciso de pensar um pouquinho o que é que tem me motivado a pregar o que eu prego, a pregar o que eu preguei, ou aquilo que eu vou pregar ainda, né? Eu tenho que preparar o sermão do domingo que vem, eu tenho que preparar Meu Deus! E quem aqui é pregador, pregadora já de algum tempo, sabe que às vezes a gente não está tão inspirado assim, né? E se a gente tenta, assim, com muita agilidade e rapidez, querer encontrar o que a gente vai pregar, a gente pega a Bíblia, começa a folhear ela lá no Gênesis e vai, chega no Apocalipse, parece que não acha nada, e a gente começa, recomeça, de trás para frente, de frente para trás. Gente, precisamos de entender a nossa humanidade. Por isso, um aspecto extremamente importante é qual é o nosso pressuposto de ser humano. Como você define e entende a nossa humanidade, o ser humano? Porque, às vezes, as pessoas se sentem um pouco, eu diria assim, um pouco místico demais. Mas é uma mística que só está ligada em alguns momentos da vida. Em outros, eles desconectam disso. Como se houvesse um pluguezinho que ele ligava, agora eu estou místico, agora não. Né? Agora eu estou, agora não. Liga, desliga, liga, desliga. A grande pergunta é, como que eu, como ser humano, de forma integral, vivo minha espiritualidade ao ponto de entender a ação de Deus na minha vida a partir do que eu sou como pessoa, do que eu sou enquanto quem foi criada por Deus. Por isso, alguns aspectos importantes para nós é a gente pensar um pouquinho como é que eu começo a pensar o meu sermão. Comece a se avaliar aí. Quando você tem a responsabilidade de levar uma palavra, de pregar, como que você começa a pensar isso? Eu gostaria de dizer, algumas vezes nós partimos de questões muito internas, muito ligadas a nós, né? Ligado àquilo que nós somos como seres humanos. Por exemplo, a área da professora Aline aqui, que é a área da psicologia, né? Ela, uma das áreas desse conhecimento está ligado às teorias de personalidade. Ou seja, entendermos o ser humano a partir de alguns pressupostos epistemológicos que vêm dessa área de conhecimento chamado conhecimento psicológico,
né? Então você tem um lugar de onde você olha. Na aula passada eu trouxe para vocês a ideia, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Ou seja, entender de onde nós estamos olhando. Por exemplo, se fizermos uma análise psicológica, né? Tentarmos entender um pouquinho a partir da psicanálise algumas questões que acabam saindo nas nossas falas, vemos que está ligado às vezes ao nosso mundo interno, ao nosso humor, àquilo que nós pensamos, aquilo que nos faz mais feliz ou menos feliz, aquilo que esteja nos incomodando. A gente precisa de ter clareza disso, porque às vezes as pessoas estão reféns dos seus sentimentos, levando isso para o púlpito e está dizendo: olha, foi Deus que me mandou dizer isso. E aí entra um pouco daquelas questões ligadas à subjetividade, né? Eu trabalhei um pouquinho disso com vocês na aula anterior, quando eu falei a importância de entendermos a nossa subjetividade. Eu lembro que comentei ainda algumas questões com vocês, né? O Paul Ricoeur, que é alguém da área da hermenêutica, que ele vai trabalhar o seguinte, ele vai dizer, olha, não é possível você abordar, ele trabalha algumas questões na área de história, né? Não é possível você abordar um objeto de pesquisa de forma objetiva e dizer aqui eu alcancei toda a objetividade. Não, nós abordamos de forma subjetiva. Agora, o ruim é quando as pessoas estão agindo de forma subjetiva e não estão conscientes disso. A isso Paul Ricoeur vai chamar de boa subjetividade. Quando a pessoa está sendo subjetiva, tem consciência de que está sendo subjetiva e ela então leva a sério essa questão própria da subjetividade. Então eu preciso de entender um pouco do que eu prego pode estar ligado ao meu mundo interno. Como que eu posso, quem sabe, me disciplinar um pouco? Como que eu posso melhorar um pouco a minha fonte, né? Vocês estão dizendo que minha imagem aqui é que está muito fraca, mas e o som? O som está bom? Ok, o som. A imagem está ruim. Escreva ruim, se estiver ruim. Ok, o som está bom, bom. Vocês estão ouvindo essa voz. Prossiga, prof. Lá vou eu, Humberto. Vamos lá, então. É importante... Deixa eu ver aqui o que o Ivan coloca para a gente aqui. Professor, considerando que a mensagem nasce no coração de Deus, o pregador pode pregar algo em que ele mesmo precisa se corrigir, ouvir de Deus através de sua própria pregação e praticar? Ou o pregador jamais deve pregar um tema que ele não pratica 100%? Boa pergunta, Ivan. Vamos refletir um pouquinho sobre essa sua fala? Vamos lá. O Ivan fala assim, partindo do pressuposto aqui, né, de que o pregador prega... Não. Considerando que a mensagem nasce no coração de Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre essa frase? Algumas frases que nós utilizamos, a gente precisa refletir um pouquinho sobre ela. Por exemplo, aquilo que eu prego, né? Que eu como pregador, aqui as pregadoras que estejam aqui, pregadores, aquilo que eu prego, eu preciso de entender que é minha interpretação, minha sensibilidade, eu me colocando como instrumento nas mãos de Deus, para tentar da melhor forma possível, inspirado da melhor forma possível,
proclamar a palavra do Senhor. Às vezes, quando a gente usa assim, essa é uma pregação que nasceu no coração de Deus e veio para o pregador, a gente às vezes acaba por se equivocar, pensando, né, não interpretando bem uma palavra como essa, pensando como se fosse quase que uma mensagem auricular, como se Deus estivesse falando no ouvido de uma pessoa e a pessoa reproduzindo, ou como em outras formas de crença, né, uma ideia um pouco ligada à psicografia. Deus falou e reproduziu igual. Por isso, vocês que são da área da teologia sabem disso. Nós cremos na palavra de Deus, e a palavra de Deus é a revelação de Deus ao seu povo, e nós então vamos ao encontro dessa palavra de Deus, que eu acredito que é sim a mensagem que nasce no coração de Deus, que Ele quer nos ensinar, mas que eu preciso de me esforçar para compreender da melhor forma, me sensibilizar para entender da melhor forma esse comunicar de Deus, esse sopro de Deus para a minha vida e para a vida das pessoas que irão me ouvir. Então é muito importante que a gente consiga pensar um pouco isso, porque aí entra o aspecto de diferenciarmos o que é inspiração de improvisação. Porque às vezes as pessoas, elas começam a falar como se elas estivessem recebendo uma inspiração na hora, mas elas estão, na realidade, improvisando algumas coisas. E elas dizem, essa é a mensagem do coração de Deus para você. Eu diria, eu acho que é um pouco arrogante quando nós nos sentimos como se fôssemos a voz de Deus. Não, nós somos vasos de barro, gente. Nós somos vasos de barro. Nós somos ruins de serviço, tem hora. Nós somos ruins de serviço. E a gente precisa do quê? A gente precisa de uma humildade pedagógica, dizer, olha, meus irmãos, estou me colocando como mensageiro do Senhor aqui. Pode ser que a gente tente fazer o melhor e até erre. Ninguém é infalível. Por isso eu não posso dizer, esta é a mensagem do coração de Deus para você. Eu sou o porta-voz que digo tudo ipsis literis. Não estou dizendo que você afirmou isso, viu, Ivan? Eu estou aproveitando a sua frase para a gente refletir junto. E aí o Ivan faz uma pergunta aqui que incomoda, né, a gente. Quer dizer, eu só posso pregar aquilo que eu vivo? Eu quero dizer o seguinte. Nem tudo que a gente gostaria de fazer a gente consegue. Então eu diria, há uma frase muito legal do John Wesley, que ele diz assim, você não precisa de conhecer todas as coisas, né, todos os ditames da palavra de Deus, mas deve viver aqueles que já conhece. Então é muito importante que a minha fala e a minha prática sejam condizentes. Senão o problema está, sabe no quê? Na comunicação. Eu crio um ruído de tal forma em que a pessoa fala assim, mas esse cara está falando contra prática X, mas ele faz isso? Sabe uma pessoa que tenha dificuldades para cuidar das suas finanças e de repente ela vai dar aula na escola dominical, ou de repente ela vai fazer um sermão e ela quer ensinar os outros a administrar a sua vida financeira? Aí os irmãos dizem assim, quem vê, ele não consegue nem pagar as contas dele direito, está devendo na praça e aí agora quer vir ensinar a gente? Então é muito importante que aquilo que eu vou pregar, eu esteja vivendo. Essa ideia do 100% eu não sei, né? Eu diria assim, não vamos trabalhar o 100%, mas eu acho que seria muito legal a gente começar a trabalhar. Agora, pode ser que a gente fale, né, de algumas coisas que a gente não consiga viver e deixe claro, né? Falar, Deus, eu e meus irmãos estamos precisando de aprender um pouco mais sobre esse tema. Então é muito importante. Marco Aurélio lembra aqui
da teoria da complexidade do Edgar Morin, né, que trabalha muito a ideia da hiperespecialização. O Edgar Morin, ele tem uma certa abordagem da área da educação, que ele vai dizer, olha, nós temos uma forma de construir o saber que é muito voltada por partes. E o todo não é a soma das partes. A gente precisa de entender as coisas nas suas relações mais complexas. Então vale a pena vocês lerem um pouco de Edgar Morin. Eu acho que quem puder investir nisso, vale a pena. Quando eu dou aula de fundamentos de teologia aqui na graduação presencial, eu trabalho, uma das aulas, eu trabalho só Edgar Morin, para falar um pouquinho sobre essa questão da complexidade. O pregador prega aquilo que mais necessita, palavras de Lutero. Acho que corrobora um pouco com essa questão. Boa, diferenciar improvisação de inspiração. Ô, Carolina! Humberto, professor, hoje em dia pouco se prega sobre os fins dos tempos ou a volta de Jesus, conforme ocorria antigamente. Minha época de criança na igreja metodista. Eu também vivi isso. Mas a gente vai trabalhar um pouquinho quando eu falar sobre tipos de sermões e falar um pouquinho também com vocês sobre como é importante a gente entender, né, os momentos. O texto do professor Luiz Carlos ajuda a gente a pensar um pouquinho disso. Quais são as demandas da época? As demandas do momento. Muito dos sermões que estavam ligados à volta de Jesus foi num momento da nossa história de proclamação do Evangelho, onde aquilo acabava trabalhando muito mais as expectativas das pessoas. Então, não estou dizendo que deve se pregar mais ou deixar de pregar, mas eu diria assim, o Paul Tillich tem algo que pode nos ajudar. Ele é da área da sistemática, né? Paul Tillich é um teólogo sistemático, mas ele vai dizer assim, para você construir uma teologia, você precisa de usar um método que ele chama de método da correlação. O que é isso? É necessário que você correlacione a verdade eterna, ou seja, a revelação, a mensagem de Deus, com as perguntas humanas, com a contemporaneidade, com o momento da sociedade, né? E é nesse encontro dos dois que você constrói a teologia. Eu diria assim, Humberto, nós precisamos de entender a construção da nossa teologia e dos nossos sermões e das nossas pregações, levando em consideração isso. Se devemos pregar mais sobre o tema X ou o tema Y, aí a gente precisa de ver, né? Então, quem sabe em alguns momentos nós falamos. E, Humberto, quem sabe você vai concordar comigo. Tinha época que tinha uns pregadores que tacavam um terror na gente, não era verdade? Lembra do medo que eles colocavam na gente, né? Jesus está voltando, se você não fizer, você vai para o inferno, já está nas nuvens. Quer dizer, era um estilo de discurso, de mensagem, né? Mas vale a pena refletir. Eu vou dizer para você o seguinte, há demandas de temas importantes que devem ser proclamados pela palavra de Deus, que eu acho que um não tem que ficar em detrimento do outro, né? Não deve ser mais um do que outro, mas a gente precisa de avançar. Vou ver mais uns 2 comentários aqui e parar aqui para mim continuar. Mais importante do que tudo é estar ciente da necessidade de melhorar-se e fazer esforços diariamente. Senão, a pregação é vã. Não tenho dúvida disso. Se o meu discurso simplesmente balela, fala, as próprias pessoas que me ouvem, eu posso até encantá-las com o jeito de falar, mas se ela me conhecer, aquela palavra não irá fazer tão bem para ela, né? E por último aqui, o Cássio comenta, a influência do convívio local pode influenciar uma mensagem que exponha a vida pessoal dos irmãos, ou isto é esporádico?
eu gostaria de dizer o seguinte. No meu ponto de vista, o pregador, a pregadora, precisa de ter envolvimento com os seus ouvintes, com a sua comunidade, com a sua congregação. Se você é alguém voltado para a comunidade local, e aqui a gente está falando de sermão, que é uma palavra no contexto da celebração, eu quero dizer para você, é importante que você esteja investindo em relacionamentos. Agora, quanto mais você sabe das vidas das pessoas, da necessidade das pessoas, muito mais cuidado você deve ter para saber como colocar essas necessidades, mensagens importantes, que não sejam recadinhos. Tem gente que transforma um púlpito num espaço de ficar dando notinha, de ficar dando recadinho, transforma numa trincheira. Quando está com raiva de alguém, vai lá e faz exposições, colocações nada cristãs, né? Então, como é importante a gente levar em consideração esses aspectos. Gente, espera um pouquinho, já já eu leio mais. Ó, vamos terminar isso aqui para a gente tomar uma aguinha, né? Para a gente dar um minutinho. Só terminar. Algumas formas de inspiração ou de motivação pode vir de questões externas. Por exemplo, nós temos o lecionário cristão. Acredito que muitos de vocês já fizeram a disciplina liturgia. Quer dizer, o lecionário cristão foi algo composto no decorrer da história, enquanto uma metodologia para a gente, em 3 anos, conseguir ter uma leitura panorâmica da Bíblia, ter uma ideia da história da salvação durante algum tempo. E aí, imagine só como que é a gente investir tempo para estudar, levando em conta essa história da salvação, né? A ideia de que em 3 anos, né? O lecionário comum trabalha isso, né? Ano A, B e C. Em 3 anos a gente tem uma noção geral do conhecimento bíblico. Porque sabe qual é um problema da gente? É que a gente às vezes só sabe pregar no 5º evangelho. Só sabe pregar no evangelho da nossa escolha, no evangelho que nós construímos, no evangelho que nós fazemos uma catadinha aqui e ali de alguns textos e pregamos sobre isso só. Então pensem comigo, como é importante nós aprendermos a pregar em textos que nós não estamos acostumados. Eu quero dizer para vocês, um bom pregador, uma boa pregadora aprende a pregar sobre alguns temas que não são confortáveis para ele, que não seja já do conhecimento dele e dela, né? Mas que sabe, isso aqui é um tema importante para refletir. Agora, se eu não valorizo, eu saio pregando de forma espontânea, improvisando em textos que eu já conheço. Seguir o calendário litúrgico, isso pode ser uma boa ideia para nos ajudar, né, a entender. Seguir o calendário civil, né? Quem sabe aproveitar algumas datas importantes da sociedade, quem sabe seguir o calendário da sua denominação, da sua comunidade, o dia em que ela nasceu é aniversário, o dia que alguma coisa é importante, o dia que é o aniversário da construção do templo, falar sobre isso. Ou seja, são alguns espaços que nos ajudam a compreender. Ou ter um programa de pregação, ou seja, você sentar e dizer assim, olha, eu quero trabalhar com a minha igreja, com a minha comunidade, a carta aos Filipenses, e eu quero dedicar 4, 5 domingos para pregar sobre isso, para fazer uma exposição. Eu quero pregar. Eu tenho um livro, às vezes eu gosto de citar isso como exemplo. Tem um livro que é chamado... O Rick Warren tem um livro chamado Uma Igreja com Propósito. E há um livro, né, que é muito parecido no nome, mas que é assim, Uma Igreja Sem Propósito. E na realidade, não é uma contraposição às ideias de Rick Warren. Pelo contrário, ele já introduz o livro dizendo, não estou aqui criticando o texto de Rick Warren. Eu estou usando um título muito parecido, mas o meu objetivo é outro. E qual que é?
ele faz um estudo das 7 igrejas do Apocalipse. E ele apresenta as 7 igrejas do Apocalipse. E aí então ele fala qual que não eram os propósitos daquelas comunidades. E aí ele vem em cada capítulo trabalhando. Olha, vocês são fortes, são isso, são isso, são isso. Mas não é assim que acontece as cartas às igrejas, né? Fala algumas coisas, depois vem uma adversativa, mas, porém, contudo, você não tem feito isso, você não. Então ele pega isso. Uma possibilidade, vamos imaginar alguém que queira construir um programa vamos colocar assim, um programa de pregação levando em conta 7 igrejas. E aí diz, olha, nós vamos nos próximos 2 meses, por 8 domingos, estudar as igrejas do Apocalipse. Então hoje eu estou iniciando, vou fazer um sermão introduzindo. E o seu sermão tem que ter começo, meio e fim. Você tem que fechar isso, né? E aí, depois, você vem, cada igreja que você for pregar, mas você já tem clareza, né? Você por 8 domingos já tem um programa. Você não fica do improviso. Então isso são possibilidades sobre isso, ok? Eu gostaria muito que a gente pensasse nesses aspectos próprios de como a gente constrói, né? Qual a influência do coach nos sermões? Gente, eu vou deixar para a gente comentar isso daí daqui a pouquinho, mas eu diria assim, são estilos diferentes de abordagens, né? Então, eu quero avançar mais um pouquinho e vou dar 3 minutinhos. 3 minutos, hein? Adivinha quem voltou? Vamos continuar? Nós temos mais alguns minutos. Eu não sei qual atividade que você tem depois dessa, né? Mas eu ainda tenho bancas de TCC, né? De trabalhos de conclusão de curso. Então, a partir das 9h20, eu tenho 4 bancas hoje ainda. Então, nós vamos estar juntos. Stanley também. Eita! É nós. Quem tiver em atividade, papai do céu. Meu pai é Paulo, meu marido é Paulo, meu filho é Paulo. Elaine, teu professor é Paulo. Mas é azarada desse jeito. Ela tentando se livrar dos Paulos e chega mais um para complicar a vida dela. Eu digo que a sua vida é uma paulada, irmã. Lá vamos nós. Vimos aí motivações internas e externas. Como seria legal se a gente tivesse tempo para conversar um pouco mais sobre isso. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção. Professor, o que você pensa daqueles que usam o sermão para vender treinamento coach e vende prosperidade? Meu irmão, vamos falar sério? Não é sermão, ok? Não é sermão, pode ser qualquer coisa. Pode ser um treinamento coach, pode ser um discurso de venda, pode ser isso, mas eu diria assim, uma mensagem para ser considerada sermão e ser uma proclamação do evangelho, eu gostaria de dizer o seguinte, para que isso aconteça, precisa de estar firmado naquelas 3 teologias, lembra? Tem que ser bíblico, não é bíblico? Então não é sermão, não é pregação, não é proclamação do evangelho. Está baseado em teologia sistemática, história, leva a sério a tradição cristã, aquilo que nós construímos há muito tempo. Leva em consideração os aspectos da teologia pastoral? Se não, Alex, como diria o caipira, casca fora o que é rolo. Casca fora que é rolo. Entendeu? A gente precisa de levar a sério isso. Gente, lá vamos nós. Para a gente ter ideia, a Fatel tem um material, né? O anuário litúrgico, que pode te ajudar, certo? Eu acho que isso daí pode te ajudar, te inspirar. Dentro do nosso anuário, você encontra ali
o lecionário cristão, que são os textos bíblicos, né? Você tem ali o calendário litúrgico. Então, são materiais diferentes que estão contidos dentro desse anuário, que é para ajudar você, né? Então, quem sabe a gente perdeu um pouco o preconceito que a gente tem, né, sobre essa questão de pensar antecipadamente o que nós vamos pregar de forma pedagógica, né? Construir pedagogicamente algumas questões, né? Então, se você opta por dizer, não, a partir de agora eu quero trabalhar os textos do anuário, quero ver como que o lecionário trabalha, eu quero... São possibilidades, né? Depende também muito da tradição da sua comunidade. Agora vamos lá, nós estamos preparando o nosso sermão, eu preciso de inspiração. Às vezes você tem uma Bíblia com comentários, você está lendo e às vezes o comentário daquela Bíblia te dá um insight, né? Um clique, né? Starta. Eu vou aqui compartilhar algumas experiências pessoais. Então aqui, hora do testemunho. Fala! Conta, professor. Olha, eu fui muito impactado no ano de 2000 ao fazer programa de rádio. Fiz por 3 anos programa de rádio. E nessa época saiu esse livro do Bill Hybels, né? Ocupado demais para deixar de orar. Esse livro me impactou. E naquela época, entendeu? Eu me lembro de ter preparado um sermão a partir da inspiração ao ler esse livro. Agora, nós estamos falando de 20 anos atrás. Eu era bem mais novinho. Esses cabelos brancos nem existiam, né? Não tinha tinta branca na época. Agora eu gosto de colorir meu cabelo, né? Fazer mechas. Gente, outro livrinho que me ajudou muito é o Max Lucado, que tem uma linguagem diferente. Ele não é teólogo, ele trabalha com certa leveza, livros devocionais, e eu gostei muito desse Gente Como a Gente, o jeito que ele aborda. Minhas ferramentas de estudo bíblico-teológico são mais aprofundados do que esses livros. Porém, eu quero dizer a vocês, esses livros são livros, eu diria assim, gostosos, de fácil leitura, que trabalham algumas questões. O livro do Philip Yancey, quem já leu Philip Yancey, ele é jornalista, o jeito dele escrever não é de teólogo. Esse livro, A Bíblia que Jesus Lia, olha, quando ele abordou o tema do Jó, o jeito que ele abordou, né, a parte do Jó, mexeu muito comigo. Por quê? Porque ele vai colocar o livro de Jó como se fosse atos de teatro. E ele diz assim, olha, aquele começo do livro é como se fosse um ato. Abriu a cortina, aconteceu o ato, fechou a cortina. Quando começou o segundo ato, não se tinha ideia do que tinha acontecido antes. Só que eu e você, como lemos e ligamos o primeiro ato ao segundo ato, nós às vezes queremos entender o livro de Jó, que aí quando você estuda de forma mais profunda, nós não estamos falando de um texto biográfico, nós estamos falando de um texto um pouquinho mais complexo, com alguns aspectos teológicos, né, elaborados, mas a gente acaba entendendo o Jó e até meio que julgando algumas coisas. O jeito que o Philip Yancey apresenta mexeu comigo. Agora vamos para outro tipo, né? Eu falei 3 tipos de livros, um pouco mais devocional, né? Agora vamos lá, literatura geral. Quando eu li Dom Quixote, gente, isso daí me deu insight para algumas reflexões. Em alguns momentos na vida da igreja, nós temos pessoas que começam a viver como Dom Quixote. Dom Quixote, ele começou a ler tanto, mas tanto sobre novelas de cavaleiros, que ele começou a criar um mundo paralelo, o mundo da cavalaria. E aí, ele cria um mundo à parte. De repente, ele arruma um fiel escudeiro, que é o Sancho Panza. E o papel do Sancho Panza na história é tentar trazer
o Dom Quixote para a realidade. Eu fiquei pensando na importância do ministério de Sancho Panças na vida da igreja. Já pensou quantas vezes a gente está precisando de pessoas que tentem aproximar a mensagem do evangelho pregado por algumas pessoas um pouco mais da realidade vivida? As pessoas vivem alguns aspectos que não estão ligadas ao cotidiano. Parece que eles estão falando de 2000 anos atrás, 3000 anos atrás, sem conseguir fazer link com a atualidade. O Paul Tillich, que eu já até citei para vocês aqui, o método da correlação, né? Então pode te ajudar lendo um livro de sistemática, um livro grosso esse daí. Uma das coisas que mexeu foi isso, a importância de colocar a mensagem eterna como resposta às perguntas existenciais. Texto, uma das professoras aqui do EAD, né, nossa amiga, a Luana, eu trabalhava aqui na faculdade numa outra área, eu era envolvido aqui na faculdade numa outra área chamada Conselho Diretor, eu fiquei alguns anos e eu participava de algumas questões. E no dia que a professora Luana foi dar a aula inaugural a partir do seu texto, ela falou sobre Dostoiévski. Eu nunca tinha ouvido nada, mas aquilo me fascinou de tal forma que eu fui comprar e ler. E aí, gente, eu não li só Crime e Castigo, eu li outros. Tem os Irmãos Karamazov, e aí eu tenho ali atrás de mim, eu tenho aqui vários textos do Dostoiévski. Ou seja, a literatura russa trabalha algumas questões ligadas à existência, e isso me levou a algumas inspirações. Aqui o Eduardo falou da Maravilhosa Graça, texto fantástico, né? Um best-seller. E eu diria, claro, tem sua linguagem, a gente precisa de entender isso, não desprezar possibilidades de leituras. São textos diferentes. Agora, você tem acesso a algumas questões, você tem acesso aqui a uma introdução à língua dos textos bíblicos, né, aos originais. Você pode até se aprofundar mais, fazendo cursos, tentando entender mais, né? Mas você conhece um pouquinho mais, e às vezes um termo que você descobre, né? Uma palavra, aquilo te dá um insight para um sermão, né? Lá estudando hebraico ou estudando grego, você tem insights para te ajudar. Kierkegaard, isso mesmo, também é outro, né? Um existencialista, né? A resposta, ou o pai do existencialismo, segundo alguns, ou aquele que motivou o existencialismo, e assim vai. Você pode ter também comentários bíblicos, não só físicos, como virtuais. Invistam na biblioteca de vocês, gente. Invistam na biblioteca de vocês, nos textos físicos, nos textos em matéria, em átomo. Invistam também em textos digitais, né? Em bits, nos materiais que você guarda lá no seu computador. Invista, tenha bons materiais para você pesquisar, né? Você também pode querer pesquisar, e um dos problemas que a gente vive hoje é a preguiça de ir em boas fontes, e as pessoas aprenderam a googar. Então hoje as pessoas, para qualquer coisa, googlam, né? E a primeira coisa que às vezes aparece quando ela procura uma definição é a Wikipedia. E a pessoa começa então a querer apresentar uma mensagem sem pesquisa, sem aprofundamento, sem possibilidades, só para dizer que conhece alguma coisa e, na realidade, traz informações equivocadas. Gente, vocês vão escrevendo aqui, eu bato um olho no peixe e outro no gato aqui, hein? Tô vendo aqui William Barclay, Gruden, Strong. A Bíblia de Strong, você tem ela
você tem aplicativo dela. Claro que ela tem uma postura muito conservadora, tá? Mas se você sabe trabalhar, fazer boas, vamos dizer assim, boas escolhas, eu diria o legal da Bíblia de Strong, que você procura lá a palavra, você consegue encontrar qual que é o original na língua, né? Ou no hebraico ou no grego, e você também descobre ali alguns aspectos da língua que você depois pode ir para outros. Se você tem alguma dúvida, né, sobre aquilo lá, você vai em outros dicionários ver como que ele trabalha, mas vale a pena. Aqui, ó, esse povo aqui tá aproveitando, ó, Dom Quixote, Vidas Secas, gente. Aquela cadela do Vidas Secas, tem muito a ensinar. Odisseia, gente, o Odisseu, esse livro é maravilhoso, né? Quantas coisas, gente, vocês param de ficar me atiçando aí. Sossega. Vou falar agora, a gente fala, sossega, né? Então vamos pensar um pouquinho. Quantas vezes a gente acaba colocando uma força, uma energia tão grande em pesquisar de forma tão mal elaborada, né? Olha, quando você google, às vezes você acha algumas coisas boas. Você tem pregadores e pregadoras na net que podem te inspirar, sim, podem te ajudar. Tem bons, mas tem ruins. Toma cuidado. Veja as fontes de onde você está buscando as coisas. Se você gosta muito de googar, seja mais cuidadoso. Porque tem muita coisa boa na net. Tem sim, eu não sou aquele que tem preconceito não, tem coisa boa. Tem sermões. Eu tenho um blog, meu blog, olha lá, hora da propaganda. paulodiasnogueira.blogspot.com.br. Você encontra ali vários sermões em PDF, em Word, Ô louco! Não cobro nada. Aquilo ali é fruto da época que eu era pastor de tempo integral, né? De tempo integral, o que eu fazia, eu preparava e eu achava ruim. Gente, eu vou falar aqui, ó, conversando com vocês de pertinho. Coloca a orelha, como diz o caipira, coloca a orelha bem pertinho aí desse alto-falante. Gente, você prepara um sermão com tanta seriedade para pregar, às vezes sua igreja tem 40 pessoas, de outro tem 80, igrejas maiores com 300 pessoas, por mais que seja uma igreja grande, você pregou, acabou. Agora, quando você prepara bons sermões e você então tem a oportunidade de registrar isso, de salvar isso, de colocar à disposição, meu desejo é que os meus sermões sirvam de recursos homiléticos para outras pessoas. Não é para copiar, obrigado Jonas, não é para copiar os sermões das pessoas. E eu nem desejo que as pessoas copiem meus sermões, mas que o sermão possa inspirar, possa levar a pessoa a um insight, a uma inspiração, né? Então veja lá, paulodiasnogueira.blogspot.com. Entre lá, ô louco! Eu também tenho canal lá do YouTube, tenho vários sermões. A ideia é colocar à disposição, né? Olha, tem bons canais sim, viu? De recursos homiléticos. Rafael, quem sabe em outros momentos a gente possa até conversar um pouco mais sobre isso. Segura o relógio, segura o relógio. Então nós vimos, as inspirações podem vir de coisas mais variadas possíveis. Eu costumo citar música, filmes, tudo isso, mas aqui para vocês o tempo, como eu disse, é exíguo, é pouquinho. Então não dá para a gente trabalhar. Eu trabalhei alguns livros, né, para dizer que é possível. Você, quando tem sensibilidade, você acaba se inspirando, tendo oportunidade, né, de fazer opções. Uma história, né? A história de Alice no País das Maravilhas. Quer dizer, uma historinha tão simples, mas que pode trazer para a gente insights. Né?
muitas coisas, né? Uma música que você está ouvindo, um filme. Então, gente, quem lê bastante, quem está atento a coisas boas, né? O próprio Senhor Jesus diz, né? A boca fala do que está cheio o coração. Se você, pensa comigo, se você se alimenta de coisas jóias, boas, na hora de sacar, você vai sacar coisas boas. É o que o Senhor está dizendo lá no texto bíblico. Gente, vamos imaginar. Você se sentiu inspirado, foi atrás, pesquisou, pegou bons livros, livros da área da exegese, você estudou bem o texto, você já sabe mais ou menos aquilo que é o tema que você gostaria de pregar. E aí você vai para o momento da preparação, né? Então você vai preparar o seu sermão. E aí a grande questão é, por onde que eu começo? Que jeito que eu faço isso? Eu tenho que fazer algumas anotações. Como é que eu vou anotar? Às vezes as pessoas pensam que escrever as anotações do seu sermão começa da introdução, desenvolve e conclui. Não! Gente, isso é questão básica até de quando a gente está aprendendo a escrever redação. A introdução a gente faz depois que a gente desenvolveu o assunto. E depois a conclusão. Então, quer dizer, eu preciso de ter clareza disso. Um sermão também. Eu preciso primeiro saber o que eu vou desenvolver para saber como que eu vou introduzir. E a gente vai trabalhar isso lá no próximo semestre, quando eu vou trabalhar as partes dos sermões. Né? É um negócio legal. Muito jóia quando a gente conversa sobre como construir, né, a nossa fala. Gente, o tempo passa rápido demais. Ó, eu vou pedir para vocês para a gente ir até 9h10 de novo, tá? Então vocês aguentam um minutinho aí. Se você me ama, você fica comigo. Gente, vamos pensar um pouquinho, tipos de sermões. O que o professor está falando com isso? Quando ele fala assim, tipos de sermões, beleza pura. O que o professor está querendo dizer com isso? Então vamos lá. Eu estou falando do sermão stand-up comedy, ou seja, aqueles que querem transformar o púlpito como se fosse num lugar de ficar contando historinhas para fazer o povo rir. Não. Será que eu estou falando daqueles sermões terror, horror, que o meu amigo lá, eu esqueci agora o nome dele, lembrou, né? E foi a minha infância também, né? Ouvir muitos sermões da volta de Jesus. E às vezes o jeito que as pessoas abordavam esse tema da parousia, né? Esse tema escatológico, era de colocar medo na congregação, sabe? Então, peraí, será que é isso? Será que é um sermão drama? Quando você vai fazer algo dramático? Será que é um reality show? Aquele pregador, aquela pregadora que começa a trabalhar um negócio, a fazer como... Será que é uma ideia virtual? Uma pessoa que só sabe falar no mundo virtual? Será que é sermão anestésico, né? Aquele que parece o pregador começa a falar, o povo já dorme. Um sermão insípido. Sabe aquele sermão sem sal e sem açúcar? O texto bíblico diz lá, né, que a vossa palavra seja temperada com sal. Né? Tem hora que os sermões são ruins, sermões óbvios. Gente, quantas vezes a pessoa vai pregar e ela fica em cima do óbvio ali, falando e não sai. Né? O Senhor é meu pastor, aleluia, o Senhor, sim, Ele, oh glória, o Senhor é, amém, amém, o Senhor Ele é meu pastor, amém, glória. Quer dizer, fica investindo tempo para falar o óbvio, né? Sermões motivacionais, quem sabe o que falaram aí, né? As pessoas falando dos coach, né? Está muito ligado a esses sermões motivacionais, agora vai dar certo, esse é o ano da vitória, esse é o tempo de não sei o que, agora vai que é tua, Tafarel. Ah, não, é isso não. Então quer dizer, é aquele sermão ligado àquela forma de abordagem ali que só fica motivando as pessoas.
né? Sermão marketing. Já viu aquelas pessoas que na hora da palavra ficam ali só, sabe, fazendo um endomarketing, sabe? Fazendo um marketing da própria igreja, um marketing para dentro da igreja. Veja como a nossa igreja é maravilhosa, veja como nós somos importantes, sabe? Um narcisismo doentio, sermões de autoajuda, sermão espada, sabe aquele sermão comprido, chato e frio? Tem uns sermões que é espada mesmo, entendeu? Espada pura, comprido, chato e frio. Tem o sermão chocolate, aquilo que o pregador, a pregadora fala tudinho que o povo quer ouvir, né? O povo sai dali falando, ai que maravilha, mas a pessoa só falou aquilo que o povo gostaria de ouvir. Ou o sermão chicote, que é aquela forma de sermão, eu diria assim, tem muito da relação narcisista, por um lado, agora você tem também uma relação sadomasoquista, sabe? Você tem alguém que gosta de ser sádico, né? E aí faz um sermão para ficar batendo nas pessoas, e tem muita gente que é masoquista. Veja lá quando um pregador vai, prega com carinho, com amor, às vezes o próprio pastor local, né, prega com carinho, instruindo, o povo não tá nem azul para ele. Aí chega às vezes um visitante, uma outra pessoa, vai lá e dá uma sarrafada na igreja. Aí o irmãozinho lá na porta da igreja, a irmãzinha fala, nossa, o pastor estava no óleo hoje, a pregadora estava na unção hoje, nossa, mas olha só. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa de equilíbrio, como disse a Thaís aqui. Será que tipos de sermão é isso? Nananina, não, gente. Isso aqui foi para poder vocês pensarem um pouco. Nós estamos falando de outra coisa. Do que é que nós estamos falando, então? Nós estamos falando de uma abordagem acadêmica. Como que nos textos, nas construções do conhecimento, do saber teológico, nós entendemos a homilética e os tipos de discursos para o ambiente cultico. Então nós estamos falando dos pressupostos epistemológicos da ciência e arte chamada homilética. É uma ligação da ciência e da teologia, por isso é da área da pastoral, né? Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. Eu estou utilizando aqui não aqueles tipos de sermões que eu tratei de forma até, vamos dizer assim, alegórica e brincando com vocês aqui, mas de referenciais teóricos. Nós temos então formas diferentes de abordar os tipos de sermões. Por exemplo, você pode separar ele com relação aos tipos, né, enquanto propósitos gerais. Você pode falar, não, você tem sermões que são sermões querigmáticos, ou seja, de proclamação. Você tem sermões que são sermões de ensinamentos doutrinários. Você tem sermões que são sermões pastorais. Você tem sermões que, se você quiser fazer uma abordagem a partir do método psicológico, que são indutivos ou dedutivos. Você tem algumas categorias, como você pode trabalhar sermões evangelísticos, exortativos, doutrinários, avivalistas, denominacionais, inspirativos, né? Você tem N possibilidades para abordar. Como o tempo aqui é curto, eu colocarei à disposição de vocês em outros momentos, quem sabe lá no próximo semestre, alguns materiais a mais que possam auxiliá-los nessa compreensão. Por quê? Porque algo extremamente importante. Você precisa entender que a forma de dividir ou de esquematizar, de construir o seu sermão, ela tem N possibilidades. Eu vou chamar a atenção aqui para 3.
eu vou trabalhar as principais formas apresentadas em manuais de homilética. Você tem sermões temáticos, sermões textuais e sermões expositivos. Nós vamos retomar isso aqui lá no próximo semestre, quando eu, a partir dessas formas de sermões, eu vou convidar vocês a refletirem sobre as partes dos sermões, ou seja, o tipo de discurso e a forma como nós construímos as partes da nossa fala, do nosso discurso, a nossa apresentação. Por ora, eu simplesmente apresento. Existem várias formas, mas 3 que eu estou destacando: temático, textual e expositivo. Para além disso, vamos olhar o que cada um destes aqui traz. Ele é classificado a partir de um tema, ou seja, o tema é o principal. Então eu quero abordar o tema da fé, da oração, da missão, ajuda ao próximo. Quer dizer, eu tenho um tema como pano de fundo e ele vai me ajudar na construção da minha reflexão. Eu tenho o sermão textual. O sermão textual é aquele que é baseado em um versículo ou no máximo 2. E aí então eu vou basear o meu sermão a partir daquela expressão, daquele versículo, daquela, nem chega a ser uma perícope, mas de 1 ou 2 versículos no máximo. O sermão expositivo é aquele que eu faço uma exposição da perícope toda e levo em consideração os aspectos da exegese, né? Que lá na outra aula eu falei um pouquinho com vocês.